Olá, alunos, tudo bem? Abra seu livro na página 97 e acompanhe a professora. Nós vamos falar sobre a adição e a subtração por decomposição. Nós já falamos um pouco sobre a decomposição. Vamos ver o probleminha que está sendo passado aqui pra gente. Amanda faz aulas de fotografia. Ela anotou em seu caderno que tirou 26 fotos na terça-feira e 53 fotos na sexta-feira. Quantas fotos Amanda tirou naquela semana? Para calcular, siga os passos nas atividades seguintes. Então, usando a ideia da decomposição de números, decomponha os números 26 e 53 em dezenas e unidades. Aí ali tem um exemplo para você seguir. Nós já trabalhamos com a decomposição de números. Você lembra? O importante é você saber separar as unidades e as dezenas. A página 97 está pedindo na atividade 1 que, usando a ideia de decomposição de números, nós fazemos a decomposição do número 26 e do número 53. Então, vamos lá. Aqui, então, eu tenho o número 26 e nós vamos fazer a decomposição dele, então, separando ele em dezena e unidade. Na dezena, nós temos o número 2. O que esse número 2 representa? Ele representa duas dezenas que correspondem a 20. E o número 6 representa unidades, que são partes de 1. Então, ele representa a quantidade 6. Essa é a decomposição do número 26. Você vai registrar lá no seu livro e também vai fazer a decomposição do número 53. Agora, a página 97 está pedindo para fazer a adição das dezenas e depois das unidades para encontrar o resultado da adição de 26 e 53. Aí tem um exemplo. Vamos fazer o exemplo juntos e depois nós vamos fazer essa conta de baixo também. Vamos fazer juntos o exercício 2 da página 97. Então, primeiro nós temos o número 12 mais 77. O exercício está pedindo para você fazer a soma primeiro das dezenas e depois das unidades para encontrar o resultado da adição. Então, como você vai fazer? Primeiro, você tem que separar o que é dezena e o que é unidade. Como a gente faz isso? Nós vamos colocar aqui em cima para a gente não se confundir. Unidade, dezena, unidade, dezena. Aí, nós vamos decompor o número 12, começando pela dezena, tá? Então, você vai anotar aqui a dezena. Qual é a dezena aqui? Se nós temos uma dezena, quer dizer que nós temos uma parte de 10. Mas esse 2 representa uma unidade, então ele é 2 mesmo. Aí nós vamos adicionar o próximo número, mais a dezena do 77 é 7, então quer dizer 70. Vamos colocar o 70 lá. E a unidade é 7, quer dizer 7 mesmo. Lembrando sempre que dezenas são partes de 10 e unidades são parte de 1. Agora, nós vamos fazer a adição somando as dezenas. Quais são as nossas dezenas agora? 10 e 70. São as nossas dezenas que nós tiramos daqui dos números. Então, você vai somar as dezenas primeiro. 10 mais 70. Vai dar quanto? 80. Eu vou tirar o 80 daqui e vou copiar aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, nós vamos somar as dezenas, que são 10 e 70, que vai dar 80. E vamos somar também as unidades, unidade com unidade. Lembra como a gente faz a nossa continha? Unidade com unidade. 2 mais 7 é igual a 9. Agora, nós vamos finalizar a nossa conta. 80 mais 9 vai dar quanto? 89.
É isso que você vai fazer no próximo exercício da atividade 2. Só que agora com o número 26 mais o número 53. Aqui nós temos o número 26 e o número 53. Nós vamos decompor esses números, então nós precisamos dividir eles em unidades e dezenas. Vamos começar pelo número 26. Qual é a unidade, que nós vamos representar com a letrinha U? Qual é a unidade do número 26? É o número 6. E qual é a nossa dezena? É o número 2, então vamos representar com a letrinha D. Agora nós também temos que separar o 53 em dezena e unidade. Então nós sabemos que o número que está na dezena representa partes de 10 e o número que está na unidade representa partes de 1. Então são 6 partes de 1 e 2 partes de 10, que nós podemos representar da seguinte forma. Vamos colocar o símbolo de igual e vamos começar lá no 26. Então, nós vimos que o número 2 da dezena representa 2 partes de 10, que seria 20. Mais o 6, que representa unidades, que representam partes de 1. Agora, vamos colocar o mais. E agora vamos separar o número 53. O 5 vai representar 5 dezenas, então vai ser 50. E o 3 vai representar 3 unidades, que vai ser mais 3. Qual seria o resultado dessa conta? Para ficar mais fácil, nós poderíamos somar primeiro as duas dezenas, 20 mais 50, que daria 70. Vamos colocar o símbolo de mais. Agora, nós vamos somar as unidades, que é 6 mais o 3 aqui, que vai dar 9. 70 mais 9 vai dar quanto? 79. Esse é o final dessa conta. Agora, você pode tentar fazer sozinho e realizar as respostas lá na página 97 do exercício número 2. Agora, usando a mesma ideia da decomposição, só que agora você não vai fazer soma, você vai fazer subtrações, continha de menos. Então, primeiro você vai anotar o número que você encontrou no resultado da atividade anterior. E você vai fazer a decomposição deles em dezena e unidade. Depois, você vai subtrair as dezenas e depois as unidades. Você vai colocar o número ali embaixo, menos 36, e você vai ir fazendo as subtrações, assim como você fez as adições da atividade anterior. Então, agora você vai fazer subtrações, continhas de menos, tá? A dezena menos a dezena, a unidade menos a unidade, e vai registrando na sua atividade. Agora, na página 98, o nosso livro traz atividades decompondo as horas. Você já sabe decompor, adicionar e subtrair números. Vamos fazer o mesmo com as horas. Então, agora você vai seguir o passo a passo do seu livro para fazer a decomposição das horas. Vamos começar com o probleminha. As aulas de fotografia de Amanda começam às 17h30 e terminam às 19h45. Quanto tempo demora cada aula? Então, você vai pedir ajuda para alguém da sua família, porque ali diz que é um colega. Então, como você está sozinho em casa e você não tem esse colega, você pode pedir para alguém da sua família te ajudar. A primeira parte a professora já colocou ali. Você tem que separar as horas e os minutos. Porque é sempre importante lembrar que para eu chegar a fechar uma hora cheia, eu preciso de 60 minutos. Por isso, nós temos que separar as horas dos minutos para fazer esses cálculos. Vamos fazer um exemplo juntos e depois nós damos sequência nessa atividade, tá bom?
Agora, crianças, nós vamos falar sobre a decomposição das horas. Mas para nós falarmos da decomposição das horas, primeiro você precisa entender o que é uma hora cheia. Hora cheia é uma hora exata. Por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7. e assim por diante. Lá no seu relógio de ponteiro, quando vai ser hora cheia? Quando o ponteiro grande estiver no 12 e o ponteiro pequeno estiver apontando exatamente para um número. Por exemplo, aqui, o ponteiro está lá no 12 e está aqui no 3. Então, é uma hora cheia, é exatamente 3 horas. Se o ponteiro estivesse um pouquinho mais para cá, ele estaria em algum outro minuto, então não seria hora cheia. Então, sempre que o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está apontando diretamente para um número, é uma hora cheia. A hora cheia é aquela hora exata que não tem minutos, certo? Vamos imaginar com a professora uma outra situação para a gente poder ter o exemplo da decomposição das horas, tá? Então, a professora vai pôr aqui às 17h30. Lembrando que 17 são horas e 30 os minutos. 17 horas seria o mesmo que 5 horas da tarde, tá? E imagine que você fosse chegar em um lugar às 19h45. Qual situação nós poderíamos pensar para esse tempo? Você vai sair da sua casa e você vai viajar lá para a casa da sua vovó. Você iria sair da sua casa às 17h30 e iria chegar lá na sua vovó às 17h45. Agora, imagine comigo, saindo às 17h30 de casa. Qual seria a próxima hora cheia que você teria nesse percurso? Depois do 17, qual é o número que vem? 18. Então, a nossa próxima hora cheia seria 18 horas. E pensando, voltando o horário, se esse relógio voltasse, qual seria a hora cheia antes das 19h45? Lembra que a hora cheia teria o 00 aqui? Então, a hora anterior, a hora cheia anterior às 19h45 seria às 19 horas, a hora cheia. Vamos dar o nome para nossa hora aqui de letra A e aqui de letra B, tudo bem? Agora da letra B até, imagine que lá no percurso, quando você estava aqui na parte B do percurso, você pensou, quanto tempo ainda falta para eu chegar na casa da minha vovó? Como você iria saber quanto tempo ainda falta para chegar na casa da vovó? Você precisa fazer uma subtração. É isso que vai pedir para você fazer lá na atividade da letra D. Como você vai resolver essa situação? Você vai registrar a sua resposta dessa atividade seguindo as orientações da página 98 do seu livro de matemática. Algumas das situações apresentadas a professora já marcou aqui para vocês, só que a professora inventou uma outra história. No seu livro está um pouquinho diferente. Aqui vai estar um pouquinho diferente do seu livro, mas as horas da história são as mesmas. Então, leia as atividades da página 98 do seu livro e realize as atividades que estão lá, fazendo a decomposição das horas. Então, essa atividade vai ser da página 98. A partir da resolução das situações da página 98 e o que você aprendeu, você vai conseguir realizar as atividades da página 99 também, que são alguns probleminhas com as horas, da página 100, 101, 102 e 103, são revisões de tudo que nós aprendemos nesse capítulo. Então, você pode realizar essas atividades. Caso você tenha alguma dificuldade na decomposição das horas e nesses cálculos, não se preocupe. Siga o passo a passo do seu livro, mas quando nós retornarmos,
nós vamos conseguir tirar as suas dúvidas e a professora vai conseguir realizar com vocês. Então fique tranquilo, faça do seu jeitinho, da forma que você entender, tudo bem? Nós encerramos as atividades do livro A e livro B do primeiro bimestre. Você deve retirar os seus livros na escola, porque a partir de amanhã as nossas atividades serão nos nossos livros A e B novos, tá bom? A prof espera que todos estejam bem. Estou com muita saudade de vocês. Um beijo e até a próxima aula.